noite, eu sou a Sara, sou acadêmica da terceira fase de produção multimídia e você está no PRM na prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho de storytelling com a Amanda e o Felipe. Boa noite, Amanda e Felipe. Boa noite. Amanda, quer começar se apresentando pra gente? Eu sou a Amanda, acadêmica da terceira fase de PRM, tenho 19 anos, trabalho na área da educação e sou uma grande amante do cinema. Felipe, quer se apresentar pra gente, pros nossos fãs? Boa noite, meu nome é Felipe, eu estudo no curso PRM aqui na Unidade e trabalho com marketing e também sou um amante do cinema. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o storytelling, que é a arte de contar histórias, né? A gente falar de personagens, de tramas, conflitos. E Amanda, tu que é uma entusiasta do cinema, tens alguma história favorita? A minha história preferida de todo o cinema, eu poderia dizer tranquilamente que seria A Bela e a Fera, tanto a animação quanto a live action. Acredito que o live action deixou um pouco a desejar na questão dos figurinos e da fotografia, enfim, acredito que tinha um potencial muito maior, mas a animação com certeza é a minha queridinha. Tá, e por que A Bela e a Fera é a tua história favorita? Eu acho que eu sempre fui uma criança que eu me identifiquei muito com a Bela, tanto na aparência, eu achava muito incrível que ela tinha o cabelo da mesma cor que o meu desde pequena, e também ela adora ler, eu me identifico muito com essa parte também, eu sempre achava muito legal, até tem uma das músicas que ela fala sobre como morar no interior é complicado, também moro bem no interior, e eu sempre me identifiquei muito com ela, eu achava incrível sobre a trama dela ter amigos que são bules de chá e, enfim, velas, relógios, e sobre todo aquele processo que ela tem de fazer amizade, né, com a fera. Antes de se tornar amor, acaba sendo aquela amizade. Eu acho muito incrível toda essa redenção da fera também. Enfim, pra mim, a obra original não tem um defeito. Acho maravilhoso. E tu, Felipe, tens alguma história favorita? A história que eu mais gostei é a história do Flashpoint, que ele tem todo o peso emocional de... Ou ele salva a mãe dele, a história de todo mundo é alterada, pessoas que não eram pra morrer morrem. E assim, tipo, por exemplo, a história do Batman. Na verdade é o Bruce que morre e os pais dele ficam vivos. A mãe dele vira o Coringa e o pai dele acaba virando o Batman. Ou ele deixa quieto e deixa a vida continuar. É uma história muito diferente, muito massa. E o Flash, ele tem algumas produções já, tanto animação, quanto série, quanto filme. Mas o filme ele foi um pouco subjulgado. Algumas pessoas gostaram muito, outras nem tanto, né? Na tua opinião, o que tu acha que é o ponto-chave da história do Flash? É o personagem, né? Os traços, a personalidade dele? É o conflito? É o desenvolvimento do personagem? Ou a mensagem final da série? O que pra ti é o ponto alto? Assim, pra mim um ponto alto vamos dizer que o Flash, ele pode ser um deus, vamos dizer assim, ele pode alterar tudo que ele quiser, então, tipo, ele fez algum erro na vida dele, ele pode alterar, só que ele tem que ter na cabeça dele que se ele altera aquilo, ele altera um milhão de coisas também, então ele tem um poder, mas ele não pode usar. É a mesma coisa que, tipo, a gente na vida real, que às vezes as pessoas... muitas vezes elas querem ter algo, só que ela não tem responsabilidade para ter aquilo. E elas acabam sofrendo com aquilo, fazendo outras pessoas sofrerem. É a mesma coisa com o Flash. E fora que o Flash ele é um personagem muito carismático, é muito legal ver ele correr pela cidade, salvando as pessoas, toda a força de aceleração, aquele raio vermelho saindo atrás dele. Então, assim, a história é muito massa, é muito legal o Flash. Então, Amanda, o que tu acha do filme do Flash? Ou não? Não é muito a minha praia, não. Eu gosto das princesas. É mais Disney, então. Mais Disney. Vamos falar da DreamWorks, então. A gente teve recentemente o filme do live action de Como Treinar o Seu Dragão. No momento dessa gravação, ele ainda está em cartaz. Não sei se vocês já foram assistir. Não. Mas, pra mim, essa é a minha história favorita, né? Eu acho que ele tem personagens muito carismáticos e um desenvolvimento de personagem... Né, tem os conflitos que eles têm que resolver ali com a estigma do clã, né, dos vikings. E é uma mensagem muito fofinha, né? Querendo ou não, ele é um pet muito grande, todo mundo tem um pet. Eu acho, pra mim, o melhor dessa história é um pet gigante muito fofinho e muito carismático. Mas Como Treinar o Seu Dragão foi um filme que fez muito sucesso, tanto a animação, né? A gente teve 3 animações, mais alguns curtas, e agora um live action, e muitas pessoas gostaram muito do live action por ele preservar
a história original, né? Eles preservaram a personalidade dos personagens, o início, meio e fim do filme, né? Então, todo o desenvolvimento do personagem e a mensagem final, ela se manteve a mesma, né? Como vocês enxergam essas adaptações dos filmes e livros para os live actions? Vocês preferem que eles mantenham o storytelling original ou vocês são a favor de pequenas adaptações? Bom, Sara, sobre como treinar o seu dragão, né? Enfim, ainda não assisti o live action, pretendo assistir esse final de semana. Tô muito ansiosa para conhecer a história com as pessoas. Adorei o trailer, achei incrível. Toda a essência do primeiro filme tá lá presente, não peca em nenhuma questão, assim, o trailer, pelo menos. Adorei que mantiveram os mesmos dubladores, os personagens, assim, a essência tá muito presente, pelo que se dá para ver no trailer. E eu tô realmente muito ansiosa para poder assistir no cinema. E nessa questão de adaptações, como eu citei antes, né, na questão da Bela e a Fera, eu realmente gosto muito de livros. E eu, como uma leitora que acaba tendo alguns livros que são adaptados, poderia dizer que algumas adaptações são feitas para serem exatamente como foi Como Treinar o Seu Dragão, ser basicamente uma cópia da animação, que tem coisas que não precisam ser mudadas, mas eu também acredito que tem algumas coisas que necessitam ser adaptadas, sejam de animações ou de livros, porque algumas coisas acabam não cabendo na realidade que a gente está hoje. Um bom exemplo disso seria o filme da Pequena Sereia, né, que quando foi lançado houve uma grande crítica sobre Ariel ser uma princesa negra. Eu acredito que isso, por exemplo, é uma coisa que não altera em nenhum momento a essência do filme. O filme continua maravilhoso, o live action da Pequena Sereia. Eu acho incrível, eu acho fantástico, não perde a essência dos personagens. Eu acho que mantém todo aquele carisma que está na animação, que cativa tanto a gente como o público, principalmente como um público que está assistindo a Ariel ali, que acompanha a Pequena Sereia quando era criança e agora assiste o live action depois de maior, né? Eu acho incrível que mantém toda aquela personalidade que a gente tanto gosta da personagem. Acredito que existem alguns live actions que acabaram pecando muito, como eu poderia citar um exemplo da Mulan, que tem toda aquela essência de superação, de evolução da Mulan no filme da Disney, né, na animação, e acaba se perdendo muito isso no live action. Então, eu acho que seriam dois bons exemplos. Aproveitando que a gente está falando de adaptações, então, né? O que vocês acham que faz a gente querer continuar assistindo e consumindo conteúdos desses personagens, dessas histórias? Porque Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, é uma história que a gente já conhece, né? Inclusive, eles foram bem fiéis no live action. Flash tem vários episódios da série que são muito fiéis aos quadrinhos, que pra gente é a mesma história, são os mesmos personagens, as mesmas falas, às vezes. O que faz a gente continuar assistindo isso? E mesmo sabendo o que vai acontecer no final? Eu acho que é pelo fato das histórias serem cativantes, né? Então, assim, quando a gente gosta de um personagem, o personagem, ele, a gente se inspira no personagem, a gente quer ver ele em todo lugar, né? Quer ver em filme, quer ver em série, quer ver em boneco, em quer blusa, ver em caneca, wallpaper do notebook. A gente acaba se identificando com muitos personagens, né? E a gente... até talvez como o Felipe falou, cativa, né? Às vezes um personagem que a gente viu lá na infância, tá lá atual, até posso falar agora da série do Harry Potter que a HBO vai fazer. Tem os filmes lá mais antigos, né, ali dos anos 2000, que já são uma obra-prima, são maravilhosos. Harry Potter é o exemplo, né? Porque faz muitos anos que Harry Potter tá em cartaz, deixou de estar em cartaz e todo mundo continua amando e consumindo todos os produtos que lançam de Harry Potter. E eles tentam sempre trazer para um público novo. Então, assim, Harry Potter foi lançado lá em 2000. Foi lançado para crianças. Quando a gente estava nascendo, no caso. As pessoas acabaram crescendo com o Harry Potter, né? Isso, até que o primeiro e o segundo filme é mais infantil, as cores são mais coloridas, né? Com o tempo que a gente vai crescendo, o filtro vai escurecendo, o tom vai amadurecendo e aquelas crianças que a gente viu, o Ron, o Harry e todos os outros, né, a Hermione, vão crescendo junto com nós. Só que daí chegou um ponto, depois de tantos anos, que a gente já tá velho, vamos dizer assim. E daí eles pensam, não, agora a gente vai pegar a próxima geração. O live action é isso, é trazer aquelas histórias antigas que a gente conheceu como criança para a nova geração de uma forma diferente, de uma forma mais real, assim, né? Então, eles sempre tentam trazer as histórias que nós gostávamos de volta à vida para as próximas gerações.
Aproveitando então que a gente está falando de continuar assistindo as histórias que a gente já conhece, o que vocês acham que é tão precioso em Harry Potter que faz a gente continuar assistindo anos depois dos lançamentos dos filmes? Eu acredito que a profundidade do universo, o universo de Harry Potter, além dos 7 livros e 8 filmes, ele é muito amplo. A gente tem muita coisa por fora, assim, são onde muitos a gente, detalhes, né? Exatamente, onde a gente consegue conhecer todos os detalhes de todo o universo. Tanto é que existe dentro do filme de Harry Potter, né? Existe quadribol e existe um livro que a gente pode comprar na Amazon, enfim, sites aleatórios da internet, o livro com as regras do quadribol, onde a gente consegue ter tudo muito detalhadamente. E tu, Felipe, o que tu prefere? O desenvolvimento da história, do enredo ou os personagens em si? O jeito que os personagens são desenvolvidos no filme. Eles têm essas personalidades que no final eles superam continuando sendo as mesmas pessoas. Então eles têm um desenvolvimento pessoal não deixando de ser eles mesmos. Então assim, todo o desenvolvimento que eles têm da trama, desde pequeno, na adolescência, é muito fascinante ver eles juntos. E a gente sempre se identifica com um personagem, né? Na questão dos atores serem muito parecidos com os personagens, é que dentro ali dos bastidores dos filmes de Harry Potter, os produtores acabaram entregando os uniformes, porque Hogwarts tem os uniformes, eles acabaram entregando os uniformes para cada ator, para eles se vestirem. E é muito engraçado como a Emma Watson, ela veste o uniforme completinho, como a Hermione faria, e o Daniel e o Rupert vestem, o Rupert, que interpreta o Rony, veste a gravata toda aberta ali, toda de qualquer jeito. Eles são os próprios personagens, eu acho isso muito incrível. E esse desenvolvimento de personagem, ele é interessante porque é bem nítido o desenvolvimento dos personagens dentro do universo da Marvel, né? Tanto dos heróis quanto dos vilões, né? A gente teve recentemente a série do Loki, por exemplo. A gente vê um desenvolvimento dele que ele, a partir de agora, ele também passa, né? Ele é do lado dos bonzinhos agora, né? Tem algum personagem que pra vocês vem na mente, assim, de um desenvolvimento muito bacana, muito legal, do tipo, pô, esse personagem ele era assim, ninguém gostava dele, agora todo mundo ama ele. Assim. Tipo, a maioria das pessoas gostam dele do início e do fim, só que no fim ele é uma pessoa melhor, né? Que é o Homem de Ferro. Ele é aquele bilionário que não liga pra nada. Já ali no Homem de Ferro 1, ele já muda um pouco, vendo que as próprias armas que ele fabrica estão na mão dos vilões também, não só dos bonzinhos, como ele pensava. Ele para de produzir armas por causa disso. Até o Capitão América fala num filme dos Vingadores: Tony, tu não deitaria numa grade cheia de espinhos para as pessoas passarem, tu não é dessas pessoas, entendeu? E no final ele se sacrifica pelo outro. Tem um arco de redenção, né? Tem um arco de redenção. E essa parte do desenvolvimento, ela pega vários pontos da história, né? Porque tu tem que ter um personagem bem marcante, né? A gente tem o Homem de Ferro, né? Tem uma personalidade bem forte, a gente sabe o papel dele dentro das histórias, mas ele tem um conflito, né? Ele tem a jornada de desenvolvimento dele, ele tem um fechamento que é esse sacrifício dele. Isso. E ele deixa uma mensagem para trás, né? Então é o storytelling completo, né? O início, o desenvolvimento e um final bem chocante. E você, Amanda, como que tu vê a importância desse enredo, né? De ter esse arco bem definido, personagens com características, personalidades bem marcantes, existir um conflito, uma jornada e uma mensagem na hora da gente construir um enredo ou, né, construir um filme, contar uma história? Olha, eu diria que pode ser considerado um fato que o personagem pode ser incrível, mas se ele não tiver dentro de uma boa história, ele acaba passando batido. O segredo de qualquer filme, de qualquer produção, seja em livro, enfim, qualquer tipo de obra, tá na história, que ela tem que ter um desenvolvimento que cative o público, né? Que tenha um início bem estruturado, um meio bem estruturado e, de preferência, um final que deixe uma mensagem, ou enfim, que seja emocionante, que traga aquele gostinho de eu não quero sair dali, sabe? Isso está muito presente em sagas, sejam de todos os tipos, gêneros, enfim. Mas tem que ter aquele final onde, atualmente, pelo menos, eu faço isso. Se eu acabo de assistir um filme ou uma série, se eu tô muito presa naquele universo, a primeira coisa que eu faço quando eu acabo é ir pro TikTok procurar vídeos, edits, entrevistas, enfim.
E eu acho que é isso que está no segredo de uma boa obra. Eu poderia citar, por exemplo, agora tá para sair a última temporada de Stranger Things, a série da Netflix. A gente acaba de assistir ela ali e a gente pensa, meu Deus, acabou, o que eu vou fazer da minha vida agora? Quando é que vai lançar a próxima? Exatamente. E eu acho que tá ali o segredo de uma boa obra. Ela tem que ter essa construção. Não importa o quão emocionante, o quão bem criado seja um personagem. Se ele não tá dentro de um universo que seja igualmente bom a ele acaba passando batido, enfim, acaba não sendo tudo aquilo. A gente pode ver isso, por exemplo, nas redes sociais agora, nos Reels, no TikTok, enfim. Às vezes passa um editzinho de algum filme que deixa a gente curioso. Às vezes, sei lá, uma fala de um personagem, alguma coisinha, a gente pensa, uau, isso tem tudo para ser incrível. E quando a gente vai ver a obra completa, às vezes ela acaba deixando a desejar, porque tem um personagem, ou enfim, um momento que dá uma expectativa. E quando a gente vai assistir, a gente vai adquirir aquela obra, a expectativa acaba sendo quebrada. Eu acho que esse é o ponto alto. A história tem que ser uau. Perfeito, Amanda. Eu acho que tu falou tudo. É exatamente isso. Assim, a gente tem que ter histórias, né, construções igualmente grandiosas, que contemplem os personagens dessas histórias, né? Acho que é isso que faz uma história, um filme ser tão marcante pra gente, né, no futuro. Então, agradeço também a Amanda e Felipe por terem participado desse PRM na prática, com o tema Storytelling. E para os nossos telespectadores, agradeço por terem assistido até agora e a gente se vê no próximo PRM na prática.